Como foi a sua semana? Foi boa? Foi mais ou menos? Você pôde se relacionar com muitas pessoas durante essa semana? Sim ou não? Você se relacionou com irmãos na fé? E nesse relacionamento de irmãos, você não usou de julgamento, no sentido de ser juiz e árbitro e condenando as pessoas. Você também não foi hipócrita, a ponto de ver o erro na vida do outro, mas não ver o erro na sua própria vida. Ou seja, nós agimos, nos relacionamos como verdadeiros irmãos em Cristo. E segundo Jesus, no livro de Mateus capítulo 7, o irmão em Cristo primeiro tira a trave, a sujeira do seu olho, para depois olhar a sujeira no olho do outro irmão. Ou seja, primeiro nós cuidamos das nossas demandas, dos nossos deleites ou dos nossos pecados. Primeiro nós nos corrigimos e aí depois nós podemos dizer, irmão, anda junto comigo, eu já me corrigi, eu já resolvi as minhas demandas com Deus, agora eu quero estar do seu lado, eu quero caminhar junto com você. Esse é o verdadeiro relacionamento como cristãos. Em relação àquelas pessoas que não querem mais nada com Jesus, você já insistiu, pregou, falou, testemunhou, e a pessoa não está nem aí para Cristo. Então Jesus diz, olha, não jogue pedra aos porcos, deixa ela e Deus vai tratar com essa pessoa. E com Deus, como que você agiu essa semana? Ou como você se relacionou com Ele? Através da oração. Jesus fala, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, a oração precisa ser insistente, perseverante. Primeiro a gente pede, se não ganha, a gente procura, se não acha, a gente bate. Então, a ideia da oração de Jesus, ou a instrução de Jesus para nós, no capítulo 7 de Mateus, que foi o assunto de domingo passado, era em relação a sermos persistentes na oração. E assim nós nos relacionamos com os irmãos em Cristo, com as pessoas que não querem nada com Jesus, e nós nos relacionamos com o Pai através da oração. E por que é importante esses relacionamentos? Porque muitas pessoas têm a dúvida que está exposta para a gente refletir nessa noite de hoje. Aonde está Deus? Aonde está Deus? Quantas pessoas já fizeram essa pergunta? Para você, talvez. Ou quantas pessoas já se fizeram essa pergunta para si mesmo? Mas aonde está Deus? Ou talvez hoje, irmãos, em qual igreja está Deus? Porque há uma diversidade muito grande de confissões, de jeitos, de normas, de doutrinas, e no meio de tudo isso, onde está Deus? Onde eu me encontro com Deus? Como que eu posso encontrar Deus e me relacionar com Ele? Pode ter certeza que tem muita gente com essa dúvida. E talvez você que está aqui sentado nessa cadeira hoje, à tarde, ainda que não é noite, talvez tenha essa dúvida, mas pastor, como que eu posso me relacionar? Onde está esse Deus que todo mundo fala e que eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu não consigo presenciar? Onde está esse Deus que todo mundo insiste em falar? O salmista, no capítulo 42, ou no Salmo número 42, lá no versículo número 3, diz assim o Salmo: dia e noite choro de saudade, enquanto os meus inimigos, para zombar de mim, perguntam: então, onde anda esse seu Deus? Essa pergunta, quando chega, meus irmãos, ela é uma pergunta desafiadora. Quando nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, por angústias, por lágrimas, e aí vem aquele abençoado, daquele colega, daquele amigo, e pergunta para você: mas você não é crente? Aonde está esse teu Deus que não te ajuda agora e que não te socorre? O salmista, ele coloca essa questão para a gente refletir. Ele diz a partir do verso 1: como a corça procura ansiosamente pelo riacho, assim eu te procuro,
eu te desejo, ó Deus, sinto sede de Deus, do Deus vivo. Quando será que poderei estar de novo na sua presença? Dia e noite choro de saudade, e os meus inimigos zombam de mim, perguntando: aonde anda esse seu Deus? Que pergunta desafiadora. E aí dá vontade de você respirar fundo e dizer: Deus está aqui, né? Deus está na ponta dos meus dedos. Mas você, como bom cristão, você não tem essa atitude. E aí você argumenta, você testemunha, você fala que o seu Deus está do seu lado, na sua vida, mesmo que as circunstâncias não estejam lá muito boas. Aonde está Deus? Nessa noite, queridos, eu quero fazer um apanhado histórico de 6 momentos onde Deus se revela e se revelou para as pessoas. Expressões como: ai meu Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, Deus me livre, Deus me guarde, são expressões que estão na boca do povo. Então Deus é algo muito falado. As pessoas falam Deus aqui, Deus ali, Deus para lá. Só que Deus, apesar de ser muito falado, Deus é pouco sentido pelas pessoas. Deus é pouco experimentado pelas pessoas. Deus é pouco vivido pelas pessoas. Deus está na boca das pessoas, mas não está no coração das pessoas. Deus está nos lábios das pessoas, mas Deus não faz parte do dia a dia dessas pessoas. E são essas mesmas pessoas que usam o nome de Deus, muitas vezes, ou na maioria delas, tem essa grande dúvida: mas aonde está de fato esse Deus? Aonde eu posso encontrar e como eu posso me encontrar com esse Deus? Muito falado, mas pouco sentido, pouco vivido. As pessoas querem saber aonde está Deus. As pessoas vêm para a igreja para se encontrar com Deus. As pessoas escutam mensagens na internet para achar Deus. As pessoas viajam centenas, milhares de quilômetros, vão para outros países, vão para outras cidades, porque lá dizem que Deus se manifesta. As pessoas querem encontrar Deus, e no contrário disso, ou na contramão disso, Deus também quer se encontrar com as pessoas. Meus irmãos, se as pessoas nas horas difíceis, nas horas de angústia, elas clamam por Deus, elas têm o coração ávido por se encontrar com Deus, nós podemos dizer que na história, na sua existência, ou na nossa existência como humanidade, Deus também está à procura dos homens. Da mesma forma com que os homens procuram a Deus, esse Deus que para muitos está distante, um Deus que para muitos está escondido, um Deus que para muitos nas horas difíceis não se manifesta. As pessoas estão procurando esse Deus, e é esse mesmo Deus que também está à procura das pessoas. E nós vamos ver nessa noite 5 momentos onde Deus procurou se revelar para as pessoas, e o 6º momento ainda está para acontecer. E talvez nisso a gente consiga então entender como é que Deus Ele quer se revelar, como é que Deus quer falar ao nosso coração. Você tem experimentado Deus? Você tem sentido Deus, vivido Deus, sido aconchegado por Deus, consolado por Deus, amparado por Ele? Ou Deus está distante? A primeira manifestação de Deus está lá no Gênesis. E essa primeira manifestação nós chamamos de face a face no paraíso. Se o homem está à procura de Deus, e Deus também ao longo da história procurou se revelar aos homens, o primeiro momento dessa revelação foi lá no paraíso, quando Deus se revelou a Adão e Eva. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo número 8, nós lemos que Deus ia visitar Adão e Eva. Na tarde desse mesmo dia, ouviram o som produzido pelo Senhor Deus, que passeava pelo jardim no frescor dos dias. Lá no Éden, meus irmãos, Deus se encontrava com o homem e a mulher, com Adão e Eva,
de uma maneira muito íntima, muito particular, muito profunda. E esse relacionamento é um relacionamento face a face. E Deus primeiro prepara todo um entorno, Deus prepara toda a criação. Deus demora 5 dias preparando aquilo que pode ser chamado de berço, para então Ele gerar o homem. Durante 5 dias Deus vai preparando a criação, todas as coisas, todos os detalhes, como uma mãe grávida faz. Ela vai preparando o quarto do bebê, o enxoval do bebê, o berço do bebê, tudo na perspectiva de que quando o bebê nascer, esteja tudo pronto para recebê-lo. E o jardim do Éden, a criação, nós vemos Deus fazendo todo esse preparo. E Deus então cria o homem, um homem livre. E nessa criação, Deus reparte com o homem o que ele tinha de mais substancial. Deus reparte a sua imagem e a sua semelhança. Na criação, no jardim do Éden, Deus, Ele se reparte conosco, através da sua imagem e da sua semelhança. Deus não deu a imagem e a semelhança dele para o cachorrinho, para o papagaio, para o elefante, para a girafa e para qualquer outro animal. O único ser a quem Deus se dividiu, ou a quem Deus se deu, se doou, parte da sua essência, foi ao homem, a nós, a mim e a você, através da imagem e da semelhança de Deus. Mas o homem, ele pecou, e através do pecado o homem então se distanciou de Deus. E o que quebrou, meus irmãos, esse relacionamento face a face foi justamente o pecado, a ponto de Deus expulsá-los do jardim e colocar anjos à porta para que eles não retornassem e comessem da árvore da vida. E agora o homem então está lá fora. O homem saiu da comunhão de estar face a face com Deus, e lá fora do Éden a vida foi dura, a vida foi difícil, porque Deus disse: do suor do teu rosto você vai comer o pão, você vai trabalhar em dores e tormentos, e tudo isso que agora, a partir do homem fora do jardim do Éden, ele deixou de experimentar. O homem que antes era feliz, em comunhão com Deus, face a face com Deus, recebendo a imagem, a semelhança, agora, esse homem que foi expulso da presença de Deus, esse homem agora pergunta: aonde está Deus? Porque se hoje, queridos, eu e você, nós estamos perguntando aonde está Deus, é porque um dia, lá no passado, nós fomos expulsos da presença de Deus, e agora nós precisamos descobrir de novo aonde está Deus, para que nós possamos ter comunhão com Ele e estarmos na sua presença. O que foi que tirou a comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem? A desobediência, o pecado. E é justamente isso que afasta as pessoas hoje de Deus. É a desobediência, é o pecado que torna o homem distante do Senhor. E esse homem, em pecado, ele se questiona: afinal de contas, aonde está esse Deus? Aonde está esse Deus? Eu quero encontrar esse Deus, eu quero descobrir esse Deus, eu preciso desse Deus. Um segundo momento que Deus procura o homem é quando o povo está caminhando no deserto. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 6. A segunda manifestação de Deus, a segunda maneira de Deus se apresentar ao homem foi através do tabernáculo. Os irmãos lembram que o povo saiu do Egito, e agora então esse povo estava caminhando em direção à terra de Canaã. E nessa jornada pelo deserto, Moisés pediu que Deus os acompanhasse. E Deus então disse: eu vou andar com vocês, eu vou caminhar com vocês, eu vou estar no meio de vocês. E aí, para simplificar ou para exemplificar a presença de Deus, foi construído um tabernáculo, uma tenda, uma barraca. E esse tabernáculo era montado e desmontado à medida que o povo andava pelo deserto. E através do tabernáculo, meus irmãos, então a presença de Deus, agora ela é um símbolo móvel no meio do povo de Deus. E Deus não desistiu
de se repartir com a humanidade. Desde o Éden, mesmo com a expulsão do paraíso, Deus ainda continuou à procura do homem, à procura da mulher. E uma maneira dele manifestar a sua presença foi através do tabernáculo. Deus então quis estar no meio desse povo. Deus enviou o Messias para ser o Salvador desse povo. Deus enviou Cristo para perdoar os pecados desse povo e agora estar em plena comunhão com Ele. Deus formou um povo, passou a habitar no meio desse povo, no tabernáculo, e esse tabernáculo era símbolo da presença de Deus. E durante 40 anos, essa nação que Deus formou lá em Abraão, esse povo que Deus escolheu e que Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus estava presente através desse tabernáculo. E Deus então se manifestava ao povo lá no tabernáculo, durante 40 anos andando pelo deserto. E o tabernáculo é a melhor exemplificação da igreja de Cristo. O tabernáculo móvel, Deus se movimentando, Deus andando junto com o povo, Deus caminhando com o povo, Deus acessível com o povo. Essa é uma representação da igreja de Jesus Cristo, não estática, como aconteceu na época da construção do templo, que é o terceiro momento nessa escala. No livro de Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao 15, nós vemos que Davi teve uma brilhante ideia. Davi se tornou o rei de Israel e ele disse assim: puxa, eu estou morando num palácio, uma casa bonita, feita com madeiras, decorada, revestida, e Deus não tem uma casa para ele morar. Deus está habitando ainda naquele velho tabernáculo, naquela velha tenda que já está bem desgastada. Davi disse: eu vou fazer uma casa para Deus, eu vou fazer uma morada para Deus, eu vou fazer um templo para Deus. Deus, quando soube dessa intenção de Davi, Deus manda o profeta Natã. Diz: Natã, vai lá e conversa com Davi. Diz para Davi que eu não quero nada disso, eu não pedi uma casa, eu não quero um tabernáculo, eu não quero um lugar onde eu esteja preso, ninguém pode me prender numa estrutura, numa construção. Natã foi lá, conversou com Davi e disse: ó, Natã, Davi, tira essa ideia da cabeça, Deus não está de acordo com isso não. Natã disse para Davi: olha, o seu descendente vai construir um tabernáculo, um templo eterno, definitivo do Senhor. E então Davi pensou: bom, um descendente vai ser meu filho então que vai construir. E aí Davi preparou tudo para que o filho dele construísse o templo. Davi fez reserva de madeira, fez reserva de ouro, de muitas coisas, para que o seu descendente pudesse construir o templo. Só que Davi entendeu errado. O descendente não era Salomão. O descendente a quem Deus havia falado para Davi era Jesus Cristo. Jesus Cristo faria o templo definitivo, o templo eterno, mas Davi entendeu que era o seu filho, e aí o tabernáculo foi substituído pelo templo. Salomão construiu, mas Deus não concordou muito com isso, e no final, Deus então relevou essa situação. Deus concordou com essa construção e Deus prometeu poder estar ouvindo as orações feitas naquele templo. E a partir então da construção do templo, agora Deus não está mais como no tabernáculo, passeando no meio do povo. Deus agora está num lugar fixo. Espera lá, gente, alguma semelhança com os dias de hoje? Aonde nós viemos para se encontrar com Deus? Aonde? E a igreja é o quê? É o templo, é a estrutura. Alguma coisa está errada então nos nossos dias, quando eu entendo que para mim encontrar Deus, onde está Deus? Deus está lá na igreja. Qual igreja? Qualquer uma. E a pessoa vai então para a igreja, para na igreja encontrar Deus. Será que Deus está aqui? Em cima da manta? Será que Deus está escondido em algum lugar aqui? Não, meus irmãos, Deus não habita aqui. Deus não está nesse lugar. E esse é o grande equívoco que as pessoas hoje fazem. Onde está Deus?
Ah, Deus está na igreja, então eu vou para o prédio, eu vou para a construção, eu vou para o templo. E aí as pessoas têm essa mesma paranoia de Davi, a maior igreja, a melhor igreja, a mais bonita, para que Deus se agrade, Deus fique morando lá, e toda vez que eu quero encontrar Deus, eu vou ao encontro de Deus. Deus está lá na igreja, então eu vou ir lá e vou me encontrar com Deus. Será que Deus está aqui dentro? Hoje à noite, agora? Sim ou não? Agora Ele está. Por quê? Porque nós estamos aqui. Se nós sairmos daqui, fechar a porta, apagar a luz, Deus não vai ficar aqui não, Deus vai sair conosco. E se eu vier aqui na segunda, na terça, na quarta, para tentar achar Deus aqui dentro, eu não vou encontrar Deus, porque Deus não habita em tenda ou em tabernáculo, em casa feita por mão de homens. Então aquela pergunta que a pessoa faz, aonde está Deus? E aí a gente acaba dizendo, olha, vai lá na igreja que você vai se encontrar com Deus. Vai lá na igreja que lá você vai sentir a presença de Deus. Não está totalmente errada essa perspectiva, mas a gente vai ver depois que o Deus que nós queremos que as pessoas conheçam, Ele não está dentro de uma estrutura, Ele está dentro de nós. Então quando alguém pergunta, onde está Deus? Você tem que dizer, olha, Deus está na minha vida, Deus está habitando em mim, Deus faz parte do meu ser. Então, irmãos, essa ideia de que Deus Ele está num lugar fixo, esse é o maior equívoco que hoje nós cometemos. E aí nós dependemos de estrutura, nós dependemos de construção, nós precisamos estar lá, porque lá está Deus. E qual que é o perigo disso? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, que a gente não vem para a igreja, quer dizer que a gente fica longe de Deus? Quer dizer então que durante o tempo que eu estou na igreja, eu não consigo me relacionar com Deus, porque se Deus está no templo, se eu não estou no templo, eu não estou na presença de Deus. Esse é um grande erro que as pessoas estão cometendo hoje, e nós não podemos cometer também. Achar de que Deus está preso em uma estrutura. E o templo então foi o lugar de morada ou da permanência de Deus para o povo de Israel até a vinda de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 14, o quarto momento de Deus se repartindo conosco é inaugurado aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que nós já lemos no culto desta noite. Abra sua Bíblia nesse texto. Diz o texto bíblico: Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Era cheio de perdão e amoroso e da verdade. E alguns de nós vimos a glória dele, a glória do Filho único do Pai Celeste. Do jardim do Éden, onde o homem tinha o privilégio de estar face a face com Deus. Depois do Éden vem o tabernáculo, depois do tabernáculo o templo. Mas tudo isso fora do projeto de Deus para o ser humano. Agora então Deus vai tentar uma nova perspectiva. Mais ou menos 1000 anos depois do templo, Jesus, ele nasce. E o texto bíblico e a tradução, Jesus morou aqui na terra, Jesus encarnou-se. A tradução é tabernaculou. Essa é a tradução literal. Jesus, ele veio e ele está entre nós. E por que essa palavra é importante? Tabernaculou. Porque a ideia agora é voltar ao princípio, a um Deus que anda no meio do povo, não um Deus que está fixo em um lugar. Deus, ele sempre quis estar caminhando conosco. Deus sempre quis estar do nosso lado, no nosso coração, presente. A humanidade que não entendeu isso e aí criou algumas metodologias e o templo é o exemplo disso. Mas a ideia de Deus, quer dizer, é que Deus pudesse andar no nosso meio, a presença real de Deus todos os dias no meio do povo, através de quem? Através de Jesus Cristo. Agora então, em Jesus, Deus ele pode estar de novo no meio das pessoas. Agora em Jesus, Deus está caminhando, Deus está agindo,
Deus está tocando, Deus está presente no meio, comendo com as pessoas, dormindo com as pessoas, tocando nas pessoas, se manifestando particular, individualmente às pessoas. Note que Jesus quase não agiu lá no templo que ainda existia em Jerusalém. Quando Jesus ele está no meio do povo, é nesse meio que ele vai manifestar a glória dele. Às vezes que ele entrou no templo foi para expulsar os ladrões e os cambistas que estavam lá. Então Deus em Jesus agora é a presença real, viva. Deus anda com os mendigos, Deus anda com os fariseus, Deus toca nos cegos, Deus cura os coxos, Deus liberta os oprimidos. É o Deus que agora está no meio, agindo diariamente, todos os instantes. E se alguém perguntasse aonde está Deus, era só apontar: está ali, em Jesus Cristo. Deus está lá, Deus está agindo, Deus está transformando a vida das pessoas. Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento. O descendente de Davi que edificaria a casa eterna para Deus. Não Salomão, mas Jesus Cristo, que seria aquele que edificaria essa morada eterna. E chegamos, irmãos, no quinto momento, e que é o momento que está vigente hoje, da manifestação de Deus e da maneira com que Deus se revela através ou para nós. E esse quinto momento é através da igreja. Aquele Cristo que estava andando no meio do povo, aquele Cristo agora ele está agindo em nós através da igreja. João capítulo 2, versículo 19 ao versículo 21. O texto diz assim: pois bem, respondeu Jesus, este é o milagre que eu farei para vocês: destruam esse santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Falando do templo. Como? Exclamaram eles. Levou 46 anos para construir esse templo, e você pode fazer isso em 3 dias? Acontece que por este santuário, ele queria dizer o seu corpo. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seguidores se lembraram que ele havia dito e perceberam que a citação que tinha feito das Escrituras realmente se referia a ele, e tudo tinha se cumprido. Agora, queridos, Deus se reparte, hoje Deus se revela, hoje Deus se manifesta, hoje Deus está presente e Deus pode ser visto, experimentado pelas pessoas através da sua igreja, através das nossas vidas. E entendemos como igreja não o prédio, como igreja não a construção, mas entendamos como igreja a minha vida, a sua vida, porque Cristo agora está em nós. Ele habita através do Espírito em nós, e é esse Deus habitando em mim, eu fazendo parte do corpo de Cristo. É através de mim que as pessoas vão poder se achegar a Deus, é através de mim que elas vão conhecer a Deus, é por meio da minha vida que elas vão se encontrar com Deus, através da igreja, do corpo de Cristo, que foi na ressurreição criado, contemplado, terminado, através da igreja, salvos, regenerados, transformados, pessoas unidas a Cristo. É através da igreja que Deus pode ser revelado às pessoas. Então, queridos, quando alguém pergunta onde está Deus, por favor, não diga Deus está lá na minha igreja. Quando alguém perguntar onde está Deus, você pode dizer Deus está aqui. Deus habita em mim, Deus anda comigo, Deus age na minha vida. Eu tenho Deus e eu posso repartir, eu posso dividir, eu posso apresentar você a esse Deus. Nós, a igreja, o corpo de Cristo, somos a habitação de Deus. A promessa feita para Abraão cumpre-se em Cristo. A bênção de Abraão, abençoarei todas as famílias da terra, se concretizam com o envio do Espírito Santo.
quando Jesus deixa esse mundo, Ele envia o Espírito, e através do Espírito Santo agindo na igreja, todos são abençoados. Através da ação do Espírito na minha vida, as pessoas são abençoadas, as pessoas são alcançadas, as pessoas são ministradas. Assim, o crente, que é o templo do Espírito, como a igreja é morada de Deus, a sua casa eterna. O apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios: eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, nós como igreja somos a morada de Deus. Aonde Deus está habitando? Deus habita na sua igreja, que sou eu, que é você, o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso, queridos. Precisamos ter essa perspectiva de que Deus, Ele quer se manifestar às pessoas. Deus quer se revelar para as pessoas através das nossas vidas, através de mim, através de você. E o último momento de nós podermos nos encontrar com Deus, esse momento ainda não está inaugurado. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, até o capítulo 22, versículo 5, vai apontar para nós a última esfera e definitiva da manifestação de Deus, face a face, não no jardim do Éden, mas agora face a face no céu. Nós hoje sentimos Deus, nós hoje experimentamos Deus, nós hoje podemos conversar com Deus, podemos estar em intimidade com Deus, mas não plenamente, como Adão estava lá no jardim do Éden, porque nós ainda estamos aqui nesse mundo, ainda estamos nesse corpo, presos a essa realidade. Mas lá no céu, quando houver o arrebatamento, a transformação, e estivermos na presença de Deus, nós vamos retomar aquela comunhão face a face que Adão e Eva tinham no paraíso. Nós vamos poder ter isso agora na presença de Deus. O céu será a plenitude da presença de Deus, aonde veremos Deus face a face, aonde nós vamos experimentar Deus na sua totalidade. Hoje, pela fé em Cristo, nós desfrutamos incompletamente da intimidade da presença de Deus. Incompletamente porque o pecado ainda age em nós. Incompletamente porque esse corpo é um corpo corruptível. Mas quando nós deixarmos esse plano, esse mundo, e nos encontrarmos com o Senhor na eternidade, irmãos, aí tudo vai ser como era lá no começo. Aí vai ser face a face de novo. Aí vai ser intimidade plena, profunda, completa, sem nenhuma restrição. Então, ao longo da história, queridos, Deus, Ele vem buscando se revelar às pessoas. Deus vem procurando, de uma forma muito pessoal, se repartir com as pessoas. E se hoje as pessoas perguntam onde está Deus e não encontram essa resposta, talvez o problema não esteja com as pessoas que estão perguntando aonde está Deus. Talvez o problema esteja conosco, aonde Deus está. Porque Deus está na minha vida, Deus age na sua vida, Deus está em nós. Então Ele começou a se manifestar no Éden, face a face, depois através do tabernáculo, depois no templo, na pessoa de Jesus Cristo, e hoje através da igreja. Então, se Deus se manifesta às pessoas através da igreja, e eu e você somos a igreja, e se as pessoas não estão se encontrando com Deus, o problema não está em Deus, o problema está na igreja. E quem é a igreja? Somos nós, eu e você. Então, se as pessoas estão querendo Deus, mas não estão encontrando, se as pessoas estão clamando por Deus, aonde Ele está, mas não conseguem se encontrar com Ele, irmãos, é a hora de nós pararmos e refletir sobre a nossa vida. Deus começou no Éden, se repartindo, o homem pecou, Deus então o expulsou, e veio ao longo da história, pelo tabernáculo, pelo templo, buscando reatar essa intimidade. Em Jesus Cristo Ele se encarna, Ele se manifesta, Ele volta
a estar aqui neste mundo. Através da igreja, hoje, Deus age, Deus habita na igreja. E vai chegar o dia em que nós estaremos de novo face a face. Mas enquanto esse dia não chegar, nós como igreja, nós precisamos nos posicionar. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus? Pensa de uma maneira muito simples, irmãos. Se alguém está querendo se encontrar com Deus, quem é que vai apresentar Deus a essa pessoa? Quem é que vai dizer, olha, você tem sede de Deus, como o salmista, como a corça anseia por águas, eu estou desesperado. Estou desesperado, eu quero Deus. E nós temos Deus no nosso coração. Nós temos Deus na nossa vida. E as pessoas estão do nosso lado, as pessoas estão se relacionando conosco todos os dias e perguntando, onde está Deus? E aí nós falamos, olha, procura uma igreja, Deus está nas igrejas. Qualquer igreja. Deus age em tudo, Deus é bom. Deus está em mim e sua igreja. E eu preciso repartir esse Deus, essa imagem, essa semelhança, a sua santidade, a sua graça, a sua glória. Nós não podemos nos conformar com as pessoas à procura de Deus, aflitas, as pessoas querendo Deus, desejosas por Deus, ansiosas por Deus, clamando, onde está esse Deus? Pessoas passando noites em claro, sendo vítima dos espertalhões da madrugada, porque há uma ansiedade, há um desejo, há um vazio no coração das pessoas. E esse vazio é um vazio que Deus pode preencher. É um vazio que nós podemos ajudar essas pessoas a preencher. A pessoa que procura as drogas, a pessoa que procura a balada, a pessoa que procura meios de se satisfazer, porque ela está com um vazio dentro do seu próprio coração. Porque eu imagino que quando você se encontrou com Deus, você deixou de lado aquelas coisas que antes você procurava para preencher os vazios da sua vida. Então, se a pessoa ela vai para o álcool, ela vai para as drogas, ela vai para a prostituição, ela procura muitas coisas para se satisfazer, é porque ela está com um vazio no seu coração. E esse vazio só vai ser preenchido por Cristo, pela presença do Espírito. Mas ela precisa então entender de que Deus vai fazer isso. E aí nós temos que nos colocar à disposição, dizer, olha, Deus habita na minha vida, Deus age no meu coração. Você quer Deus? Eu vou repartir o Deus que eu tenho. Eu vou te apresentar ao meu Deus. E o meu Deus vai preencher o vazio do seu coração. Aí a pessoa não vai ficar lá na madrugada, passando de canal em canal, até ela encontrar lá na madrugada um aproveitador que vai tirar da pessoa talvez o último que ela tenha, na promessa de que Deus vai agir na vida dela. A pessoa vai parar de procurar em vários lugares, situações. Deus está tão próximo das pessoas, porque Ele está dentro de nós. Reparta o Deus que está na sua vida, divida o Deus que está em você. Se as pessoas querem saber onde está Deus, Deus também quer saber onde estão as pessoas. Assim como o homem procura Deus, Deus foi o primeiro que procurou o homem. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, eles se esconderam. Deus que foi ao encontro dele. Deus que procurou Adão e Eva. E desde então, Deus está procurando as pessoas. E nós podemos ser um instrumento de promover esse encontro. A pessoa que quer conhecer Deus, e Deus que quer encontrar com as pessoas,
essa apresentação e Deus agir nessas vidas, nesses corações. Os relacionamentos que nós temos, as pessoas que nós conhecemos, muitas delas querem Deus, muitas delas estão ansiosas por Deus. E nós não podemos nos importar e impedir essas pessoas de conhecer esse Deus que você conheceu, que eu conheci, e que pode transformar a vida deles. Vamos cantar essa canção a Deus, vamos adorar o Senhor. Onde está Deus? A quem você pode apresentar Deus nessa semana? A quem você pode abençoar com o seu Deus